Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Tiago Destro. Com alegria, chegamos à sexta-feira e chegamos ao cerne desta lição, o comentário central, talvez, destas leituras diárias que fazemos como devocional proposto pela nossa CPAD neste que é o segundo trimestre de 2025 e tem como tema central da revista dos adultos das lições bíblicas o tema "E o Verbo se fez carne". Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Esse apóstolo do amor é João, não é? João é tido como apóstolo do amor pelas suas epístolas, por ter usado muito essa expressão. Na lição de número 10, querendo Deus, será aplicada dia 8 de junho de 2025, dia de Pentecostes. Nós temos o tema A Promessa do Espírito. E na sexta-feira, o editor nos propõe o título A Promessa de Receber Poder por Meio do Espírito. O texto proposto está em Atos capítulo 1, versículos 4 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Amados irmãos, nós temos aqui um dos textos mais empolgantes, quando falamos acerca do Espírito Santo, que é, na verdade, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Esta promessa não é inédita, mas o Senhor Jesus fez saber que, na verdade, as profecias que falavam deste derramamento, falavam acerca daqueles dias que estavam vivendo, da ressurreição e ascensão de Cristo. Esta profecia se encontra lá no livro do profeta Joel. O profeta Joel, ele nos traz com muita pertinência e assertividade a palavra do Senhor quando fala do derramamento do Espírito Santo. No capítulo 2 e versículo 28 diz assim o profeta Joel: E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. Então, aqui o profeta, há centenas de anos atrás, falava acerca deste momento de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos receberiam do próprio Jesus a promessa, a reafirmação desta profecia do derramamento do Espírito Santo. E foi o que Pedro disse também no capítulo 2 e versículo 16, depois do derramamento, que nós vamos ver amanhã. Pedro, quando levanta, todos assustados, pensando que eles estavam embriagados ou cheios de mosto ou até loucos, né? Que falavam em línguas espirituais, estavam lá cheios do Espírito Santo. Pedro se levanta no capítulo 2, versículo 16 e diz: Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aí ele repete, na verdade, o texto que nós acabamos de ler. Isto é importantíssimo para que nós não confundamos
a promessa do derramamento do Espírito Santo com a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano em geral. Na verdade, o Espírito Santo, ele age na vida de todo ser humano. Nós cremos que, diferente de alguns pensadores que dizem o contrário, o Espírito Santo, ele trabalha em todos os ouvintes do Evangelho de uma maneira especial, capacitadora, que os dá condição de crerem no Evangelho. Agora, isto não quer dizer que não há mais do Espírito Santo a ser recebido. Os próprios discípulos, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, ele diz: "E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo." Então, Jesus, por algumas vezes, já tinha dotado os discípulos de capacidades especiais, como está lá em Mateus capítulo 10, na comissão dos 70. Já tinha dotado os seus discípulos com capacidade de expulsar demônios, de operar maravilhas pontualmente. O Espírito Santo já havia sido manifesto até pela boca do próprio Pedro, pelas mãos de outros discípulos. Mas aqui é uma promessa de revestimento. Nós, os pentecostais, cremos que o Espírito Santo é o que convence o homem a entregar a sua vida a Jesus, a crer no Evangelho. Neste momento, este Espírito batiza o homem no corpo de Cristo. Então, ele é ingresso no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Mas nós cremos no revestimento de poder. Depois de salvo, caminhando para o céu, agora o cristão, ele é instado a buscar esse revestimento, a orar, a pedir o revestimento para que na obra da evangelização, na proclamação do Evangelho, isto seja notório àqueles que ouvem. Em 1 Coríntios, no capítulo 14 e versículo 22, o apóstolo Paulo nos diz: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Veja que as línguas, o mover do Espírito Santo, testifica ao mundo que Jesus Cristo está vivo e operante, que o Espírito Santo é com a igreja, é o guia e o preparador de todas as coisas. Esta foi a promessa que os discípulos receberam. E o cumprimento desta gloriosa promessa nós veremos no devocional de amanhã do sábado. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.